Olá, pessoal. Eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast, o lugar onde mergulhamos no universo do bem-estar, com doses generosas de transformação, cura, saúde, equilíbrio e plenitude. Hoje vamos falar de algo que, para muitas pessoas, é sinônimo de liberdade, autoconhecimento e encantamento: viajar. E mais do que isso, vamos falar sobre como o ato de explorar novos lugares pode ser uma prática de bem-estar. Para isso, a nossa convidada de hoje é formada em Relações Públicas, com MBA em Gestão da Comunicação Corporativa e especialista em Marketing de Destinos. Ela é co-CEO da Inter-American Network e tem como propósito conectar pessoas e lugares, inspirando viajantes a viverem experiências transformadoras. Ela atua ajudando destinos, cadeias hoteleiras e empresas aéreas a se posicionarem de forma estratégica e inovadora na América Latina, uma verdadeira ponte entre o mundo e o viajante consciente. Ela é Daniele Clouzet Roman. Seja bem-vinda, Dani! Obrigada, Ana. Prazer enorme estar aqui hoje com você, poder dividir um pouquinho do meu conhecimento e mais importante ainda é aprender com você, né? Ah, não, vai ser uma troca deliciosa aqui, porque se o tema é viagem, eu vou te falar que estamos dentro. É verdade. Se o tema é viagem, eu tô de mala pronta. Sempre. Eu tô, assim, eu começo a rir alto até, de tanta alegria, só de pensar em viajar. Eu amo, realmente. Acho que é uma maneira maravilhosa da gente se conhecer e da gente se transformar e transcender, né? Eu acho que é um jeito da gente também ter acesso, obviamente, a outras culturas, mas a gente que tem filhos, né, adolescentes e tudo, acho que é uma baita aula de vida, né, quando a gente viaja. Mas é mesmo, e você sabe que viajar para o brasileiro não faz parte da nossa cultura há tanto tempo assim. Tem países como a Argentina, onde viajar sempre fez parte da cultura do argentino. Muitas vezes para eles era mais importante viajar do que comprar uma geladeira nova, viajar do que trocar o carro. Olha que Isso para o interessante. brasileiro é uma coisa nova, eu diria assim, nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, né? Eu não estou falando do pico da pirâmide, né? Eu estou falando já do nível de todo mundo gostar de viajar e investir numa viagem como uma experiência que vai acrescentar na sua vida. Sim, porque hoje a tendência é que seja essa, né? Eu vejo pelo menos assim, muitas pessoas estão deixando de comprar a geladeira nova para viajar. Exatamente, né? Hoje é assim mesmo. Hoje é. Mas que bom saber que a gente veio nessa evolução, porque a viagem ela fica, né? Ela fica. É uma experiência para a vida toda. Né? A geladeira, ela vai um dia, você vai trocar. Então, e você olha para a geladeira como um bem de consumo, uma coisa que você precisa, né? Porque é a sua necessidade básica do dia a dia. Claro. A viagem não, a viagem é um plus, né? Que você, independente do poder aquisitivo, né? É um plus que você pode se oferecer. Sim. Né? Como uma autopremiação. Não, muito bom, muito bom. Dani, o Mindfulcast acredita que bem-estar é muito mais que cuidar do corpo, é cuidar da alma, da mente, da experiência da vida. Na sua visão, como o ato de viajar pode impactar diretamente nosso bem-estar? Nossa, total. Eu acho que independente do lugar onde a gente viaja, sempre impacta de uma maneira, né? Seja para grandes capitais, metrópoles do mundo, ou seja para um lugar onde a gente vai com algum propósito de desacelerar a vida, de se reconectar, né? Eu acho que a partir do momento que você viaja, você tem contato com novas culturas, você tem contato com novos povos, com novas religiões. Isso é tão enriquecedor, Ana. Assim, você ter a oportunidade de saber como... Você não precisa nem sair do Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem várias culturas diferentes, como? né? Você vai para Salvador, você saber como
tudo começou lá em Salvador, né? Tudo isso é muito enriquecedor. Ou vai para o Rio Grande do Norte, ou vai para o Sul, ou vai para o Amazonas, tudo é possível, né? Então, assim, e tudo a gente volta com uma bagagem, né? E existe uma diferença para você entre aquela viagem de escapar e a viagem de se encontrar? Então, eu acho que hoje em dia, escapar e se reencontrar, eles podem estar conectados, né? Porque se a gente quer escapar, é porque a gente quer se reencontrar. A gente quer escapar de alguma coisa para poder se reencontrar de alguma forma, em algum momento, né? Então, acho que hoje em dia não tem muito. Não vejo muito essa separação, porque eu acho que se a gente vai escapar, vamos supor, estou chutando aqui, vou para a Índia, vou escapar, vou para a Índia, mas eu vou me reconectar na Índia. Uhum. Então, eu vou escapar e vou para Nova York. Mas eu também vou me reconectar em Nova York. São maneiras e formas diferentes de se reconectar. Eu acho que você, de repente, nem tem esse nível de consciência muitas vezes, né? Porque, assim, geralmente a pessoa fica planejando aquela viagem. Aí ela fala, quando eu chegar lá em Paris, na Torre Eiffel, quando eu chegar lá, e lá eu vou ser feliz, lá vai ser uma experiência incrível, e lá sim eu vou ter os meus pensamentos ordenados, e lá sim eu vou ter a máxima experiência da minha existência. Mas ela chega lá, só que ela foi junto, né? Ela não escapou de si, porque onde você vai, você se leva. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque aonde você for, você vai junto. Exato. Então não adianta você achar que lá vai ser diferente do que aqui, porque se você não se organiza aqui, se você não resolve as coisas aqui, não é lá que vai ser diferente. Ou chegando lá, e lá esse lá eu tô aqui fantasiando, pode ser na esquina da tua casa, pode ser a troca de emprego, pode ser a troca de, enfim, qualquer coisa que você, de apartamento, de cabelo, né? Quando eu cortar o cabelo vai ficar tudo legal. Não é bem assim, né? Então assim, a gente às vezes tenta escapar de alguma coisa que não está ajustado aqui, fazendo coisas externas, né? Acho que é esse o ponto que eu quero trazer. Fazendo coisas externas, mas que vão trazer um alívio momentâneo, mas não algo mais duradouro e mais profundo. Exato. Né? Então, essa vontade de se conectar, ela precisa existir para que aconteça, eu acho, né? Eu acho que não é por acaso que as coisas acontecem. Será? Eu concordo com você. E eu acho que, assim, o brasileiro, ele está entre um dos mercados onde o viajante busca na internet, nas redes sociais, por mais tempo antes de viajar. Então, ou seja, ele pesquisa muito antes de viajar. E isso já é uma imersão na viagem. Sim. Já é uma conexão que você faz com o destino. Isso já é muito maravilhoso mesmo. Porque você já se teletransporta para onde você está. Né? E aí, já é meio caminho andado. O resto você faz durante a viagem. Que nem assim, você deu o exemplo de Paris. Você pode voltar para Paris mais de uma vez, ou você pode ir para Manaus mais de uma vez, mas cada vez que você vai, é uma experiência diferente. Então, assim, numa viagem você descobriu certos lugares, na outra viagem você vai querer experiências diferentes, você vai querer saber como os locais vivem, você vai querer fazer o que os locais fazem, você não quer fazer só o beabá. Então, eu acho que cada viagem é uma reconexão e um reencontro. Sim. E é isso, né? Depende muito do propósito de cada um, porque assim, eu ainda conheço pessoas que querem ir para determinadas para viajar para compras. Então, assim, ainda tem muito Brasil isso, né? Turismo de compra. Tem. E aí, eu já escutei assim, as pessoas falando, imagina, não vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, porque é lá que eu gosto de comprar. Então, eu quero ir para comprar. Enfim, é a vivência de cada um, né? Mas vai ver, para essas pessoas, o comprar não é somente a parte
financeira. É a Uhum. experiência, é uma coisa que elas gostam, Sim, é uma necessidade que elas têm e realmente é mais barato, sim. né? Muitas vezes, né? Você não parcela as suas compras, né? Mas você tem um leque de opções, de lugares, de marcas que você não tem aqui no Brasil, né? Sim. Então, assim, até as pessoas podem viajar para fazer compras, mas o brasileiro tem um ponto interessante. Por exemplo, a cidade de Nova York, que é cliente da Interamérica, né? O brasileiro está entre os top 4 do mundo De frequência. de viajante internacional. Tá. Mas o brasileiro para Nova York. Para a cidade de Nova York. Tá? Mas o brasileiro, ele está entre os tops que gastam, que deixam dinheiro, porque o brasileiro não é só a questão das compras. O brasileiro, ele vai em museu, ele sai para jantar, ele sai para almoçar, ele gasta no destino. E isso conta muito, porque tem outros mercados, por exemplo, os europeus, eles são muito mais comedidos que a gente, né? Eles compram comida no supermercado, eles fazem lanche. Então, assim, é diferente o hábito de consumo. Sim. E o brasileiro, ele fica mais tempo quando ele viaja. Então, tudo isso contribui para o gasto médio do viajante. É interessante. E o brasileiro, ele não é top de número de visitantes só para Nova York, também para os Estados Unidos. O brasileiro está entre os top 5 também de viajante para os Estados Unidos. Mesmo com o dólar nas alturas. Sabe o que acontece? O importante para nós, para os brasileiros, em geral, tá? É o dólar estar estável. Se a moeda está estável, eu sei quanto eu vou gastar. Sim. E eu sei quanto vai dar o meu cartão. Ainda está valendo a pena ir para lá. O problema é quando existe uma oscilação muito grande, a moeda flutua muito. Entendi, faz todo sentido. O viajante fica inseguro de ir, porque não sabe quando voltar, que vai ver o cartão de crédito, como vai ser. Não, e é aquilo, né? Quem converte não se diverte. Aí eu acho que o brasileiro chega lá, esquece que é em dólar. Porque tudo realmente, assim, você come... Se a gente tá falando de São Paulo é uma cidade muito cara, né, Dani? Então, assim, a gente quando viaja para os Estados Unidos, a gente não sente tanta diferença. É verdade. Porque São Paulo é uma cidade muito cara. Então... Mas você fala... Mas, por exemplo... desculpa que eu te cortei. Não. Mas, por exemplo, a Argentina já aceita Pix. Né? Mas então, não aceita o Wise. O Wise não. Como chama o dinheiro? O Wise. Aquele cartão Wise, sabe? Que você... Sei. Pelo menos quando eu fui ano passado, não aceitava. Não sabia disso. Mas aceita Pix, que eu fiz Pix lá no Free Shop ainda. Que raiva. Eu detesto. Eu quero pagar no cartão de crédito. Mas é isso, porque as pessoas... Porque os destinos sabem que o brasileiro... consumista. Eu não queria falar essa palavra consumista, mas que o brasileiro consome, que faz parte da cultura, né? Sim. Mas você falou, né, da gente já pensar na viagem e programar a viagem, isso é tão gostoso, é tão... Acho que metade da viagem tá no planejamento. E claro, se deixar... Não, acho que eu melhorei, eu virginiana, gosto de ter as coisas bem planejadas. Mas eu também adoro o acaso. Mas você falou de Nova York, antes da gente começar a gravar, eu falei, já tô, Dani, me imaginando lá no rooftop, fazendo yoga, porque vai ter, viu, gente? Agora, se você vai para Nova York, agora no verão, começa dia 2 de junho, no topo do... Qual é, Dani, aquele prédio? Do Hudson Yards. Do Hudson Yards. No The Edge. No The Edge vai ter sessão de yoga 3 vezes por semana. Tem que entrar para bucar com antecedência. Eu já tô com a minha data marcada, a data do booking marcada na agenda, para eu entrar e bucar pro dia que eu quero ir. Isso aí. Eu vou fazer yoga lá no top do Que são experiências marcantes, né? Lógico. Tá vendo? Você vai para uma metrópole, para uma capital, mas lá você vai fazer coisas que você não faria aqui, né? Como, por exemplo, você ir num parque e assistir um filme ao ar livre.
né? Que isso é uma super experiência. Nós também não temos aqui No Bryant Park também tem sessões de cinema, não sei, diárias, né? Tem que eu não ver a lembro. agenda, porque tem vários parques agora no verão que oferecem essa experiência em Nova York. Aí você tem que ver quais parques e quais as datas. Eu assisti o Fantasma da Ópera, que eu já tinha visto a peça, que eu já tinha visto o filme. Eu fiquei tão emocionada. Como se tivesse sido a primeira vez que eu vi o filme. Ai, que legal. Porque é uma tela enorme. Aí você vê todo mundo lá no gramado. Eles esticam as toalhas de piquenique, levam comida ou colocam cadeira. É muito legal. Então eu vou ter que ir. Esse eu achei que eu não fosse. Não, tem que ir. Tem que ir. Eu já vou anotar na minha agendinha. Dani, você acha que a viagem, o turismo, pode ser uma ferramenta de cura? Total. Super acredito nisso. Existem já várias viagens, criadores de viagem, né? Que criam viagens para cura. Sim. E quando eu falo para cura, não são coisas alienígenas nem nada disso. São viagens que que focam na introspecção, no reencontro. Existe muito assim viagens guiadas para a Índia, que é uma coisa muito focada nas mulheres, né? Muito comum aqui no Brasil, né? Existem operadoras especializadas, agências de viagens especializadas, e existem grupos de mulheres que se organizam e chamam que chamam conhecedores da Índia e levam junto, fazem grupos. Eu tô montando uma viagem pra Índia. Olha que legal! Quero montando. ir. Sim, vamos. Quero ir. Vamos, tô montando uma viagem pra Índia. E eu fiz já alguns retiros, né? Que também são viagens de cura. Retiros aqui, pelo Brasil mesmo, perto de São Paulo, mas que são viagens de cura. Eu acredito muito nisso. Não, eu também acredito. Por exemplo, tenho a minha amiga Flávia Pacheco, que ela tem um cliente que é uma pousada lá no Rio Grande do Norte. Eles vão fazer um retiro agora. Tem os retiros da Ana Raia, da Mariana Navas. Ela veio aqui, a Flávia, trazer a Ciri Preta G. Olha que legal. Ela trouxe, eu entrevistei a Ciri Preta G aqui. É verdade. Foi muito legal. Mas assim, não só essas viagens que são propositadamente, essas de retiro são propositadamente de cura, mas uma viagem, sei lá, você vai para a Amazônia, por exemplo, você não está esperando a cura, mas ela vem. Exato. Porque é uma energia tão forte quando você se conecta com a natureza, né? Você vai para a praia. Eu fui esse final de semana pra praia, eu não tava esperando nada. Eu acho que isso também é muito isso, né? Quando você não tem expectativa. Você não tem aquele exemplo de Paris também entra muito aqui. Quando você cria muita expectativa, às vezes a realidade não match, né? Não chega na sua expectativa. Mas quando você não tem expectativa nenhuma, que foi esse caso agora, que eu fui pro Guarujá. Gente, Guarujá, assim, em maio, pra mim é o melhor mês pra ir pro Guarujá. É muito tranquilo, É muito tranquilo, a praia é limpinha, não tem ninguém. E a água, Dani, tava quente, tava uma delícia. Eu fiquei um tempão no mar com minha filha. Foi muito gostoso, foi muito bom, assim, foi mágico. Não esperava nada e eu tive tudo desse final de semana, sabe? Eu sou a grande fã que, assim, eu acho que a natureza cura. Totalmente, a natureza cura. Seja no quintal da sua casa, colocar os pés no solo, não precisa nem viajar pra fora. Você pode fazer uma viagem pra dentro ali mesmo. Não, e além disso faz bem, né? Porque você pisar no chão faz bem até pra sua pisada, né? Porque você pisa da forma correta. Sim. Não, essa conexão com a terra é maravilhosa. E fora que tem hotéis, né, também, que são hotéis de cura, então tem esses hotéis de águas termais, de águas quentes, que também proporcionam tudo isso. Tem os hotéis que são preparados para isso, para te receber. Eu estava num congresso em Londres, agora em novembro, e eu conheci um hoteleiro da Índia, que é um hotel de 12 apartamentos. Ai, que delícia! E o foco deles é a cura. É a cura, é um hotel que é só para receber hóspedes que querem se reencontrar. Eles têm médicos, eles têm uma coisa super séria. Assim, eu fiquei
muito impressionada. Que Então, legal. como este, existem várias. Existem já também viagens como essa viagem do sono, né? Que entrou agora, meio que é uma expressão que entrou meio que na moda no turismo que a gente fala, né? Que às vezes as pessoas têm uma vida tão corrida que elas não dormem bem. Então, elas viajam para dormir. E tem hotéis que já estão preparados para proporcionar a viagem do sono. Tem as pessoas que viajam para um slow travel, que é outra tendência também, Sim. né? Que é para ter um ritmo mais tranquilo e para fazer tudo no seu ritmo, sem pressa, sem correria. Também já tem muito lugar e hotéis que estão preparados para isso. Esse né? slow living, né? Que é o slow living, né? Que o slow living, ele não precisa nem ser necessariamente a viagem. O slow living é você estar no seu ritmo, no seu dia a dia, mas de uma forma mais tranquila. De repente, você consegue receber suas amigas à tarde na sua casa, você consegue fazer alguma coisa fora da correria, né? Você conseguir combinar essas experiências com a corrida que é o dia a dia. Sim, muito legal. Né? Dani, o seu propósito é conectar pessoas e lugares. Conta pra gente como isso se traduz na prática, o que significa viver esse propósito no seu dia a dia profissional. Bom, assim, como uma especialista em marketing de destinos, né? A gente, lá na Interamerican, quando chega um cliente, a primeira coisa que a gente faz é uma análise, né? Das necessidades do cliente, dos objetivos, qual estratégia a gente tem que montar, para qual público. Então, dentro de todo esse estudo, de toda essa análise que a gente faz, a gente desenha um plano de ação, né? E dentro desse plano de ação, a gente entende que cada destino a gente vai conectar com pessoas diferentes. A gente tem que conectar com a pessoa certa, com a audiência certa. Então, esse é o grande mote e o nosso grande objetivo: descobrir quem é a audiência para cada público, né? Para cada cliente. E a gente trabalha isso de diversas maneiras, desde o B2B ao B2C. Então, isso é o que a gente entende lá na empresa como conectar pessoas e lugares, né? Sim. E na minha vida particular, na minha vida privada, assim, no meu dia a dia da Dani, a vida é tão corrida, né, Ana? Ai, nem me fale. Tá passando. Eu tento muito começar o meu dia com a ginástica. Né? Tenta e tá conseguindo ou tá tentando? Tô conseguindo. Ah, bom. Porque primeiro eu não sou uma pessoa diurna, né? Eu gosto de dormir tarde. Isso é uma crença, não é um rótulo, tá? Então. Anota isso na tua agenda. Na dúvida, você lê essa frase. Isso é uma crença, não é um rótulo, isso não te define. Não me define, né? Não te define. Sou eu que me defino, né? Pode até parar de falar isso, que você não é uma pessoa diurna. E acredito muito que a palavra tem poder, viu? E você continua acreditando nisso. Se você continuar falando, você vai continuar acreditando nisso. É o estilo de vida, vai? Sim. Então, exato, Mas eu acho que quando a gente começa o dia fazendo uma atividade, o nosso dia já começa diferente. Opa, né? Com outro tipo de energia, com outro... É mais ou menos aquela coisa, quem canta seus males espanta. Totalmente. Né? E eu sempre procuro ter um tempo também para encontrar as minhas amigas. Não é tão fácil como era antes, mas eu acho que esse encontro, né, de almas que nós mulheres temos com as amigas, ele é muito importante. Porque ele é sem cobrança, ele é sem... Não, tudo bem que elas me cobram bastante, porque dizem que eu não respondo WhatsApp, que eu não respondo telefone, que não sei o que lá, minha vida é muito ocupada, mas a gente, né, eu crio espaço para elas. E minha família, né, Ana, que é muito importante. Sim, sim. Não, sem dúvida, é a base, né, A Dani? base de tudo, exatamente. Quando a família tá meio assim, tudo fica... Não, a gente precisa saber cultivar.
né? É. É isso, é empilhar vários... Empilhar não, administrar vários pratinhos, né? Mas você falou uma coisa muito importante, que é começar o dia cuidando de você. Exato. Porque senão, todo o resto vai ficar capenga. Se você tiver capenga, todo o resto fica capenga. É Então, verdade. Você sabe que em Nova York existem já uns clubes que se chamam assim, Clube do Autocuidado. Né? Então, assim, são clubes que você tem que ser membro, né? Então, alguns chegam a custar $500 por mês, e você vai lá para sair da correria do seu dia a dia. Não é spa, é diferente de spa. Eles trazem uns tratamentos que não são os tratamentos regulares de spa. Então, você vai lá justamente para se desintoxicar da vida corrida, né? Então, assim, eles têm os banhos de água gelada, eles têm uns outros tratamentos, inclusive toda a arquitetura desses lugares, ela te leva para um ambiente de calma, né? Uma coisa muito clean, muito tranquila, que é para criar essa ruptura no dia a dia. Deveria ter a caixinha lá para deixar o celular logo na entrada. Deveria. Porque não adianta nada ir para massagem com o celular. Não, eu já fui para massagem na minha vida de piloto automático, eu ia para massagem com o celular. Ai, peraí que eu tenho que responder, vai fazendo aí. Não dá. Não Perde dá. o propósito. Totalmente. Né? Não dá. E nas suas experiências, assim, diante de tantas viagens que você já fez, o que você sente que te transformou? Alguma coisa ou algumas coisas foram transformadas na sua vida? Tem 2 viagens que eu posso dizer que, assim, foram espetaculares. A Etiópia. Se você acha que você conhece pobreza, se você acha que no Brasil tem pobreza, você não foi para a Etiópia. Eu já estive lá na Etiópia. É verdade, eu falei você que já eu esteve, nunca mais ia pisar lá. Porque eu fui, mas eu não fiz o turismo que você fez, né? Eu fui só para uma conexão. Foi na época da pandemia, para chegar na África do Sul, eu tinha que passar por lá, eu e minha família. E a gente saiu do aeroporto, a gente foi dormir uma noite no hotel, eu achei que a gente estava sendo sequestrado. Para você ver o nível do que aconteceu com a gente, porque assim, realmente era a gente só entrava, e parecia tudo uma grande comunidade, as pessoas armadas. E começou a ficar muito longe, só a gente na van. Falei, nossa, acabou aqui mesmo. Olha, a Etiópia é um lugar mágico. Eu acho que vale a pena uma volta para lá. É um lugar mágico, é um lugar único. Sim, é um lugar único. O etíope é extremamente agradável, extremamente atencioso. Eu fui para Lalibela, né? O meu objetivo de Etiópia era Lalibela. Sim. Que assim, Lalibela é Lalibela, é uma experiência que você volta aonde o mundo começou, né? Sim, praticamente. Explica, porque tem muita gente que não deve saber, né? São grandes centros de culto que são criados debaixo da terra, então são escavados na terra. Né? São ruínas, né? Ruínas, exatamente, porque foi aí onde começou a humanidade, essa é a grande verdade. E tem uma que é o símbolo da cruz, não é isso? Tem uma que é o símbolo da cruz, e sim, realmente um lugar que te muda, né? Que você fala, eu cheguei aonde a humanidade começou, né? Ali. Mas uma coisa que aconteceu na nossa viagem é que um dos voos que a gente ia fazer interno, ele foi cancelado. E a gente precisava chegar num lugar. Então, a gente foi de carro. Foram 9 horas de viagem. Então, eu atravessei a Etiópia de carro. Então, ou seja, eu passei por cidades que são construídas em volta da estrada, né? Você vê valas onde as pessoas moram nas valas. Eu vi enterro, procissão de enterro, as pessoas descendo montanhas com caixão, né? Então, assim, é uma coisa, né? Você comer com os etíopes
é tudo uma cerimônia. É muito lindo, Ana, é muito lindo. Então, essa viagem, ela mexeu muito comigo. E outra viagem que mexeu muito comigo foi subir a montanha com os gorilas, em Eu sabia que Ruanda. você ia falar. Olha, foi É. muito mágico. Eles têm lá em Ruanda, no Parque Nacional dos Gorilas, eles têm um projeto maravilhoso que eles revertem para... Porque qual é o problema da extinção dos gorilas? São os caçadores. Uhum. Então, os caçadores pagam os locais para levá-los. Uhum. Né? Então, o que esse projeto fez? Ele fez todo criou um projeto de educação dos locais. Ao invés deles ganharem dinheiro dos caçadores para matar os gorilas, para acompanhá-los para matar os gorilas, eles acompanham os turistas. Uhum. Né? Então, ou seja, eu tinha uma pessoa para levar minha mochila, eu tinha uma pessoa para me carregar, eu tinha uma pessoa... E, sim, grata por eles estarem lá, porque eles estão lá ganhando dinheiro sem ter que matar. E preservando, né? E preservando. Os gorilas aumentaram muito. Só na montanha que eu estava, tinham 40 famílias de gorila. E a hora que você chega lá em cima, que você vê, sim, é uma similaridade com o humano tão grande. A hora que você vê as mãos, a hora que você vê as patas, a hora que você vê as expressões, a hora que você vê... É tão espetacular que, assim, eu acho que todo mundo deveria um dia tentar essa experiência. Até porque o povo em Ruanda, eles sofreram demais. Eles tiveram uma guerra interna, onde eles se mataram, se decepavam, né? Tiveram os europeus que também assassinaram muitos locais. Então, assim, é um país com uma história grandiosa. É uma maneira da gente também contribuir, né? Indo, fazendo um turismo ali. Exatamente. Quantas horas de caminhada do pé da montanha até chegar no local? Não tem muito como estimar, porque... Depende do ritmo de cada um. Não, depende de onde está a família que você vai ver. Então, sempre tem alguém na frente dizendo, vai para lá, vai para cá. Primeiro, a gente sabe mais ou menos onde que tem que entrar na montanha. A gente vai de carro até essa parte. A hora que chega nessa parte, aí vão falando, anda mais à esquerda, anda mais à direita, desce, sobe, vai na mata fechada. Então, assim... Tudo dependendo, porque as famílias vão se mexendo, vão se locomovendo, Sim. né? Mas e aí? Eles são completamente selvagens. Aí você chega lá e como é? Você tem que ficar a uma certa distância? Você tem que ficar mudo. Você tem que ficar mudo, porque senão eles se assustam. Você fica mudo, você pode ficar só no máximo 1 hora. Com essa família, e tem quantidade máxima de grupo, de pessoas no grupo. Pessoas. Então, assim, e eles juntam os grupos de acordo com a estrutura da pessoa. Não a estrutura de altura, essas coisas, com as possibilidades, física, né? Sim, condicionamento físico. Isso, obrigada. Condicionamento físico. Então, entendi. o grupo é sempre meio... tem uma hegemonia, assim. Entendi. Né? Para que caminhe no mesmo ritmo, Exato. Que não tenha que ficar parando por conta de um atrasadinho que tinha que estar no outro grupo. Exato. Entendi. Ai, nossa, é uma viagem que eu quero fazer. Vale a pena. Me arrependi de não ter ido aonde a grande criadora de tudo, né? Que ela morava na montanha. Né? Agora me fugiu o nome dela. E aonde ela foi assassinada. Sim, eu já li essa história. Teve filme. Eu já li essa história. Se não me engano, foi a Susan Sarandon, que foi a atriz que representou a... Eu já vi, eu não sei se eu vi filme, mas assim, nada recente, faz muito tempo que eu vi isso tudo. E assim, dizem não, né? Não se sabe ao certo se ela foi... assassinada por um gorila ou se foi por um caçador. Porque os caçadores não gostavam dela, né? Lógico. Que ela estava lá para proteger. Acabar com
turismo deles. Né? Turismo de caça. É. Mas engraçado, né? Você vê, ainda tem muita gente fazendo isso, porque na África do Sul, as minhas irmãs moram lá, e lá eles contam também, tem muito turismo de caça, ainda. Tem europeus que vão todos os anos para caçar, aí tem os animais raros lá, né? E eles vão todos os anos e ainda tem um turismo em torno disso. Como ainda existe o turismo sexual, né, Sim. Dani? Como ainda existe um turismo predatório. Como ainda existe um turismo daquele que é para dar check em cartão postal, Sim, assim, ou imã de geladeira, né? Que a pessoa quer. O turismo de janelinha. Né? Aquele que você faz a Europa, 20 países em 20 dias. Então ainda tem. Então são propósitos muito diferentes, mas que bom seria se as pessoas realmente tivessem um nível de consciência mais elevado para entender que o turismo ele é muito benéfico desde que ele seja um turismo consciente. Claro. Que você não deixe lixo no local que você está visitando, né? Ainda mais a gente que vive num país que ainda tem muita natureza nativa. Né? Então, se a gente também não cuida da nossa casa, se a gente não cuida do nosso país e não traz essa educação para os nossos visitantes aqui de fora, quando a gente for viajar, a gente também vai ser um turista predatório. Né? E isso é muito ruim. Então, o brasileiro foi muito mal visto em muitas situações, porque só andava em bando, né? Falando alto e fazendo algazarra. Parece que, né, ainda tem esse lado que é muito bem-vindo do turismo que gasta e que compra, etc. Mas ainda tem muita gente que, quando vê que é brasileiro, já fica arredio, porque... Porque o brasileiro, Ana, ele é um viajante festivo. Sim. O brasileiro fala alto, o brasileiro, quando tinha os ok-toks, né? O brasileiro saía por aí falando no ok-tok. Tinha hotéis em Nova York que tinha uma plaquinha, não falar no ok-tok. Não falar no rádio, em português, inclusive, exatamente. A plaquinha. O brasileiro tem muito hábito de ouvir áudio. Sim. Em viva voz. Aqui, a todo momento, né? Em qualquer lugar que você tá. Numa sala de espera, tem algum sem noção escutando áudio no viva voz. O que eu tenho a ver com isso? Exato. Então, assim, e isso acho que é uma coisa comportamental do brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas qualidades, né? Assim, tem muita gente muito fornecedor internacional que, quando atende os brasileiros, gosta muito, porque diz que nós somos atenciosos, que nós somos friendly, amigáveis, que nós somos, sabe, diferente de alguns outros, até da América Latina, né? Sim, mas somos mesmo. Não, a gente não tá rotulando nada, mas eles nos rotulam, né? Sim, nos rotulam. E a gente sabe que o nosso povo ainda precisa de muita educação para respeitar o espaço do outro. Então, assim, seja uma coisa muito simples. Eu tenho cachorro, você também. A gente anda com o nosso saquinho para recolher a caca do cachorro. E o que eu vejo, assim, na minha calçada, tanta gente que não recolhe, sabe? Que tá lá o cocô do cachorro. Então, você vê, é do simples, do muito simples até o nada simples, né? Que a gente realmente precisa... Mas eu também fico super irritada quando eu vejo. Assim, uma vez eu estava em Buenos Aires, assim, o ano passado, né? Em Buenos Aires tem muito cachorro na rua, tem muito dog walker, né? Que passeia tem com os mesmo. cachorros. A primeira vez que eu vi dog walker foi em Buenos Aires, há 15 anos atrás. E aí eu vi uma quantidade de cocô na calçada e eu perguntei para os argentinos, eu falei assim, mas gente, o que é isso? Uma cidade tão civilizada como Buenos Aires? Eles falaram assim, as pessoas não tiram mesmo. Eu falei, não é possível. Então lá também eles têm esse probleminha. Tem este probleminha. Eita, nós. Tá vendo? Aí falam que brasileiro e argentino são parecidos. Tô vendo aonde. Somos mesmo. Dani, e em tempos de redes sociais e esse excesso de informação que a gente tá vivendo, né? Como inspirar um turismo mais consciente, respeitoso e transformador? Então, né, as redes sociais, eu acho que elas meio que fazem parte da nossa vida hoje. Eu acho que cabe a gente usar com consciência,
né? O brasileiro gosta muito de mostrar aonde está, o que está fazendo, e está tudo certo, né? Eu acho que só a única questão é que se mostra uma vida nas redes sociais perfeita. A vida não é perfeita, Sim. né? Eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que não necessariamente o que elas estão vendo é perfeição, porque isso leva a gente numa ansiedade, né, de achar que todo mundo tem a vida perfeita, exceto eu, né? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. Sim. E eu acho que dá para conciliar. Você pode viajar, você pode ter as experiências, mas você não pode fazer da rede social o mote principal da sua viagem. Você tem que curtir, fotografa, filma, tudo. Mas e chega à noite e você posta o que você quiser postar. Eu procuro sempre, eu viajo muito a trabalho, né? E eu procuro sempre ir uns dias antes, ficar uns dias depois, né? Porque é muito cansativo. A maioria são viagens internacionais, né? E meu corpo não aguenta fazer um tiro, trabalhar e voltar, né? Então, assim, eu sempre procuro que é para conhecer o lugar, que é para... Isso eu já acho que é já uma desaceleração para os dias de trabalho que eu vou ter. Então, eu acho que o tal do bleisure, né, que eles chamam, que é misturar o leisure com o business, né? Sim. O business com o leisure, para mim funciona muito bem, que é um jeito de desacelerar. Sim. E eu sempre procuro ir num spa. Eu tenho, assim, muita dor nas costas. Eu procuro algum lugar para tirar essa minha dor, que normalmente ela vem depois do voo. Sabe, eu procuro coisas que me acalmem antes de começar o ciclo de trabalho. Sim. E assim, eu ouvi, inclusive, vi uma matéria, não me lembro exatamente onde eu li agora, qual é a fonte, mas que o brasileiro, as influenciadoras, no geral, postam tanto sobre um local, que aí aquele local vira, assim, a febre do momento, e o brasileiro só quer ir para aquele lugar, só quer ir para aquele restaurante, só quer ir para aquele... Tem isso, Dani? Tem, é muito comum. E é um problema, né? Pro destino, acaba virando um problema, não? Não, Depende do destino. Eu acho que depende do destino, depende da atração, né? Tem destinos que hoje em dia eles lutam muito contra o overtourism. O que é o overtourism, para quem não sabe? É excesso de turistas nas cidades, né? Isso é uma coisa que acontece muito em Barcelona, acontece em Paris, acontece em Amsterdã, em lugares muito pontuais, né? E isso incomoda muito quem mora, né? O local, né? Porque aumenta o preço de aluguel, é uma série de fatores que vão junto com as benesses de aumentar o número de turistas, né? Mas também, fora esse ponto do overtourism, o brasileiro, ele é um turista, um viajante, que ele segue muito o que os outros fazem. Ele tem algumas referências, que sejam influenciadores, sejam amigos, seja família, eles seguem muito o que essa pessoa está fazendo, porque ele acredita que essa pessoa tem, na concepção dele, essa pessoa tem a mesma vibe que ele, tem os mesmos, né? Então ele acha que é legal. Tá tudo certo isso, né? O problema é quando você só faz o que está... O que essa pessoa faz estampado e você não cria o seu próprio desejo, o seu próprio conhecimento. Né? A sua própria rotina matinal, por exemplo. Você vai fazer a rotina matinal da outra pessoa e aí dura 3 dias, porque depois você não aguenta mais, porque não tem o seu propósito. Exato, né? Exatamente. Não tem a sua construção, não tem a sua cara. E o brasileiro é um dos países que mais passa tempo na internet, no mundo. Por isso que a gente está vivendo uma baita crise de ansiedade. E os índices só crescem. A gente bateu recorde de 2023 para 2024. Cresceu 68% o número de afastamentos do trabalho por ansiedade, estresse. Porque é tudo junto, né, Ana? Você não consegue dividir... Estou com isso por conta especificamente
disso. É um conjunto, é o trabalho, é a vida familiar, é a vida social, é a correria do dia a dia, a necessidade das entregas como um todo, né? É um conjunto de porque eu vejo assim, se a pessoa tá frustrada, se ela tá chateada, se ela tá num momento ali de ócio, o que ela pega, a primeira coisa é isso aqui, né? O celular. Então, no trabalho tá estressante, ela vai descansar, ela pega o celular, só que ela não sabe que isso daqui só traz mais estafa, só traz mais estresse. Isso daqui não desconecta. Então, se ela tirasse o sapato, fosse pisar na grama, na areia, olhasse para o sol, fizesse uma ginástica, né? Então, isso tudo traz benefícios reais e concretos e provados, comprovados. Mas não, acaba que perde-se muito tempo nas redes sociais, então é uma avalanche mesmo. Foi o que você disse, a gente não é compartimentado, não é uma coisa que faz você ter um pico de estresse, de ansiedade, mas é a maneira como a gente está vivendo, como a gente está se comportando, como a gente está caminhando nesse mundo, né, que leva a essa fadiga coletiva, né, essa fadiga coletiva. Como a Interamerican trabalha para ir além do turismo de consumo, promovendo experiências com mais propósito e significado? Então, eu voltando à questão de como a gente... Porque o nosso grande objetivo é proporcionar para os nossos clientes situações onde operadoras de turismo, vou te dar um exemplo, possam oferecer roteiros, itinerários customizados em destinos específicos. Para cada público. Para cada público. Por exemplo, Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele tem uma grande necessidade de apresentar o resto. Sim. Né? O conteúdo, o recheio do país. Sair das extremidades, né? Exatamente. Né? Então, assim, e os Estados Unidos têm tanta experiência para oferecer. É mesmo. Então, assim, vamos pensar, o Wisconsin, que ninguém sabe onde está, que ninguém às vezes sabe que existe. Existem lá os lagos, o Wisconsin, que no inverno eles ficam congelados. Tem as cavernas que dá para visitar. E também tem esqui, tem atividades de inverno, entendeu? Aí já tem uma coisa diferente, uma experiência diferente. A aurora boreal no Alasca, ela tem uma janela muito maior do que nos outros destinos de inverno. Você consegue ver a aurora boreal de abril a agosto. São 8 meses de possibilidades, né? Para quem é mais artsy, né, gosta de arte, já foi 500 vezes para Nova York, outras 500 para Los Angeles. A terceira cidade com maior volume de galerias de arte, não, é Santa Fé, no Novo México. Nossa, e Santa não sabia. Fé, então, e Santa Fé, ela é uma cidade que ela tem uma arquitetura muito diferenciada, porque é um mix da arquitetura nativa americana, indígena, com arquitetura espanhola e mexicana. Sim, então, deve ser lindo. Você se teletransporta. Então, como essas experiências, amantes de vinho, que já foram para Napa Valley. É maravilhoso. Tem o Missouri. Missouri é o lugar, o estado nos Estados Unidos com a maior concentração de europeus. A grande migração de europeus para os Estados Unidos foi no Missouri. Então, eles têm um circuito de vinícolas lá, são 6 vinícolas premiadas. E a gente não sabe disso, né? O Yellowstone Park, que é incrível. Os parques nacionais, exatamente. Maravilhoso. Não, eu quando eu fui intercambiária, em 1996, eu fiz uma viagem que era essa. Era quantidade e zero qualidade, né? A gente passou 40 dias visitando os Estados Unidos, costa a costa. Então, a gente saiu de Niagara Falls e a gente cruzou os Estados Unidos até a Califórnia, desceu, aí passou pelos estados de baixo. O miolo mesmo, lá no meio, no centro, eu não vi. Mas toda a costa, leste, oeste, toda a parte de cima e a parte de baixo, tudo. Assim. Olha que bacana. Foram 40 dias, Foram 27 estados. Olha! Em determinada época da minha vida, eu conhecia mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Olha que loucura, né? Muito mais dos Estados Unidos. Acho que até hoje, se bobear, eu conheço mais dos Estados Unidos do que do Brasil, em número de
Não, é que a gente também tem menos Porque o brasileiro estados, não né? tinha o hábito de viajar dentro do Brasil. E eu com a minha família, a gente adquiriu esse hábito depois da pandemia. Depois da pandemia ainda. Porque aí a gente, não sei, foi um encantamento pelo Brasil. E assim, realmente é muito maravilhoso. Agora, Muito. todo ano a gente quer fazer uma viagem bacana pelo Brasil, sabe? Eu acho super importante. Pelo Brasil. Porque, assim, o Brasil tem belezas que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Não, é de chorar. E é povo, valorizar. né? Valorizar o que a gente tem. Então, a gente foi para Chapada dos Veadeiros, a gente foi para o Rio Grande do Sul. O ano passado, que foi depois dessas enchentes horrorosas, a gente foi de carro para justamente até apoiar, né, o destino. Foi muito legal, a gente foi para Gramado e para os canyons. Nossa, tem muita gente que não conhece os canyons, não sabe nem da existência disso aqui no Brasil. E é os canyons ali do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ai, meu Deus, eu vou falar besteira, acho. Acho que é Santa Catarina. Que tem os canyons? Não, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, mas faz divisa com outro estado. Que acho que é Santa Catarina, faz divisa. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque depois a gente subiu pelo Rosa e Florianópolis, é isso mesmo. E a Amazônia, que era um grande sonho, eu conheci a Amazônia, então demais, foi muito bom. Então assim, tem que... Mas, por exemplo, eu conheço Niagara Falls e eu não conheço Foz do Iguaçu. Nunca fui, né? Então, também viajar pelo Brasil é caro, né, Dani? Eu acho que já foi mais caro, né? Já foi mais caro. E era por isso que o brasileiro viajava muito para fora do Brasil, ao invés de viajar dentro do Brasil. Menos infraestrutura, menos ofertas de voos, mais caro, enfim. Acho que está melhorando realmente, né? E a Embratur está fazendo um trabalho incrível. A Embratur é o órgão de turismo do Brasil. A função deles é promover e captar turistas internacionais para visitarem o Brasil, né? Sim. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho internacional maravilhoso. Sim. Com o objetivo de, pela primeira vez, sair dos 6 milhões de visitantes internacionais para ir para 8 milhões. Então, isso também eu acho que faz toda uma diferença. Eles estão colocando no mundo, contando do artesanato, contando as histórias com uma narrativa muito forte, que realmente faz com que as pessoas tenham o desejo de visitar e de conhecer o Brasil. E é riquíssimo, é maravilhoso. Eu, esse ano, vou realizar um grande sonho, que é conhecer Lençóis Maranhenses. Ai, é espetacular. Então, assim, só de falar já me emociona. Não, porque realmente eu... Assim, eu sei que eu vou pirar. Vai mesmo. E complementando a sua pergunta, em termos de empresa, né? O que a Interamerican faz para isso, né? Eu acho que essa lei nova que o governo vai estar para aprovar, não sei se já aprovou, Da nova NR1? Isso, a nova NR1. A gente já está se adaptando para isso. Sim. A gente entende que é muito importante a gente poder apoiar nossos colaboradores. Então, a gente já está, assim, estamos muito atentos a isso. Já estamos tomando as providências necessárias para dar todo esse suporte para a equipe, que eu acho que é válido. Eu acho que precisa mesmo. É importantíssimo, né? Eu atuo fortemente com isso e eu vejo, assim, como os funcionários que eles são mais ajustados, né? Eles são mais produtivos, mais equilibrados claro. E muito mais... Então, isso tudo só reverte em mais produtividade para a empresa. Não, sem dúvida. A empresa não sou eu. A empresa são eles, entendeu? São eles que fazem a roda girar, né? Então, se eles não estão saudáveis, como é que fica? Né? Não, com certeza. Dani, na sua prática de bem-estar, qual é a sua prática de bem-estar favorita no seu dia a dia? Você falou que tenta começar com o movimento, né, com exercício físico, mas tem alguma outra coisa, não sei, meditação, oração, escrita, caminhada? Então, eu vou sair daqui hoje e vou para uma aula de meditação. Eu não sei meditar, eu não tenho concentração suficiente. Então, assim, eu tento, né? Então, daqui eu vou para daqui não, direto não, né? Pouquinho mais no final da tarde.
Mas eu acho que a gente precisa ter sempre alguma coisa. Eu amo Pilates. Amo, acho que Pilates é uma coisa tão, para mim, pelo menos, que agora eu não estou podendo fazer, porque eu estou com uma questão clínica no quadril. Mas eu acho Pilates super bom, porque eu meio que Respira. respiro, desligo. Yoga também eu gosto, apesar de fazer um tempo que eu não faço yoga. Mas eu adoro ver os meus seriadinhos, Ana. Aqueles que eu não preciso pensar. Sei. Sei. Adoro, Que desconecta. Que desconecta. É televisão, é tecnologia, mas assim, desconecta, sabe? Assim, é tão... Adoro. Sim. É uma forma, né? Mas não pode ficar maratonando muito. Eu andei maratonando aí com os meus filhos, uma série longa. E, nossa, não, gente, olha, eu falei, chega de série, porque eu não sou da série, Dani. Eu gosto de minissérie. Não, eu não sou da série, porque eu Das acho que curtinhas. consome um tempo e aí você fica presa naquilo e aí não vai, sabe? Então, pra mim, não funciona. Mas essas menorzinhas, assim, eu prefiro ver um filme que começa e termina, entendeu? Eu não fico esperando o que vem. Já fui muito noveleira, então eu não quero mais isso pra minha vida. A novela não existe mais como antigamente, Pois é, né? então eu não quero mais. Mas dá uma dica pra gente, prática, pra quem quer viajar com mais presença, conexão e intenção. O que a pessoa poderia Então, vamos supor, propor? Se ela está buscando uma grande metrópole, né? Jeitos diferentes de conhecer essa grande metrópole, né? Por exemplo, eu adoro andar de bicicleta. Então, assim, onde eu vou, eu coloco alguma coisa de bicicleta. Em algumas cidades que eu conheço melhor, eu só me locomovo de bicicleta. Porque todas as cidades, as grandes cidades, elas já têm esses apps, né? Os aplicativos que você pode alugar bicicleta. Então, assim, eu não uso mais táxi. Mas Nova York também, você anda de bike? Só de bike. Eu uso táxi em Nova York, só do aeroporto até o hotel, do hotel até o aeroporto. Ou à noite, né? Se eu vou sair à noite. O resto tudo é city bike. Tem lá, já tem um mapa. Você coloca o celular e vai seguindo o mapa. Ai, o Google Maps. Ótimo. Não, é perfeito. Ele tem. Nova York é rodeada de ciclovias. Ela tem por todo o canto. Paris também. Sim. É outra cidade que você pode fazer a cidade inteira de bicicleta e tem vários aplicativos para baixar, né? Então, assim, eu acho você buscar, independente de onde você estiver, maneiras diferentes de você se conectar com o lugar, né? Sim, Não, e sempre colocando um esporte. Então, eu na minha época de triatleta, eu conhecia a cidade correndo. Porque eu ia correndo, fazia meus treinos de corrida, conhecendo a cidade, é tão bom. Né? Ótimo. Então, colocar o esporte. Eu adoro misturar, assim, esporte com a viagem normal, assim. Eu não consigo ficar sem o esporte. Então, bicicleta é uma ótima... A gente não chega suada no lugar. Exatamente, né? E você chega revigorada. E você conhece a cidade de uma outra forma. Sim. Porque vários lugares que eu já fui a pé, que eu já fui de carro, que eu já fui... Você ir de bicicleta é uma outra perspectiva. Não, com certeza. Boa dica essa, Dani. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem nos ouve agora, especialmente mulheres que desejam se expandir, se conhecer e criar uma vida com mais propósito, qual seria? Paixão no que você vai fazer, seja lá o que for. O que você optou para sua vida, você tem que ter o famoso tesão no que você vai fazer. Eu amo o que eu faço. Amo, 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 amo. E eu acredito que esse seja o meu grande diferencial. É difícil, muitas vezes sim, é difícil. Quando a gente cresce, a gente tem que focar muito na gestão de pessoas, né? Mas faz parte do processo. Então, não desista. É isso aí, Dani. Que delícia te receber aqui. Obrigada, Ana. Obrigada a você adorei. por nos lembrar que viajar é sim um ato de amor, de auto-amor, de autocuidado e de expansão de consciência. Mas é mesmo, né? Além de você poder conhecer pessoas, lugares e situações e se expor, né? Eu acho que a gente cresce quando a gente se expõe. Total. E você trouxe muito isso pra gente hoje, então foi muito bacana. Obrigada mesmo pelo convite.
convite. E agora eu quero devorar o seu livro. Ai, é lógico, vou te entregar. Olha só, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida, para quem não conhece. O livro que eu lancei final de 2024. Tá concorrendo ao Prêmio Jabuti 2025. Que demais, parabéns. Eu entrei, Dani, eu tô tão feliz, assim, porque Parabéns. não é assim, se inscreve e tá lá. Não, tem uma seleção. Então, claro que eu não, ainda tem, né, todo um ano aí pela frente pra sair. Mas só o fato de você ser aprovada na seleção já tá maravilhoso. Não, eu tô assim, quando eu recebi esse aceite, eu já me emocionei demais. Então, obrigada, tá aqui, Ana, Autenticidade, obrigada. Melhor Tempero da Vida, espero que você goste. Tem umas receitinhas aí no final, eu sei que você não é muito da cozinha, mas… Não, tá. A gente tem que sempre estar aberto, né? Tem isso. receitinhas fáceis. Né? Bom. Mas deixa aqui, Dani, onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais ou novos projetos, o que você quiser falar. Tá, o site da empresa é www.interamericanetwork.com. Meu Instagram é Daniele, com 2 L's e E no final, _Roman. Te espero, viu? E para você que nos acompanhou até aqui, te agradeço, toda a minha gratidão. Não deixe de se inscrever no canal, gente, é de graça, não custa nada. Se inscreve que você vai ajudar muito, ativa o sininho e não perca o próximo episódio do Mindful Cast toda quinta-feira ao meio-dia aqui no meu canal ou na sua principal plataforma de áudio e vídeo. Um beijo e até quinta, Dani. Namastê. Obrigada, Ana. Muito, muito obrigada. Foi uma delícia. Obrigada. Beijo.